Vídeo do Camisa 30, o grande fundamento, Tim Duncan. Solta pra nós. Tim Duncan, ou o grande fundamento, não era o tipo de jogador que chamava a atenção por declarações ousadas ou celebrações extravagantes. Ele deixava seu jogo falar por si. Uma vez, quase fez um quadruplo-duplo nas finais de NBA, um feito histórico, e sua reação foi apenas um tranquilo, que legal. Essa simplicidade... Ele tinha a mentalidade assim meio que parecida com o Nikola Jokic? A frieza? escondia uma genialidade que redefiniu o basquete. Mas aqui vai a grande questão. O San Antonio Spurs se tornou uma dinastia por causa de Tim Duncan ou Duncan só atingiu a grandeza por causa do Spurs? Hoje, vamos mergulhar na história de um dos maiores jogadores de todos os tempos e descobrir como ele e o Spurs se elevaram ao topo juntos. Prepare-se para entender o que fez Tim Duncan ser tão especial e tão essencial. De nadador a jogador de basquete, Tim Duncan nasceu em 1976 nas Ilhas Virgens Americanas. O caçula de 4 irmãos, ele sonhava em se tornar um nadador profissional como sua irmã mais velha. Extremamente talentoso, seu grande objetivo era competir nas provas de nado livre nas Olimpíadas de 92. No entanto, grandão, após um né? furacão destruir uma piscina olímpica da ilha, Tim precisou repensar seus planos. Com medo de tubarões, ele se recusou a treinar no oceano e decidiu experimentar o basquete aos 14 anos. No início, Duncan era desajeitado e inexperiente, mas aprendia rápido. Depois de crescer 25 centímetros em pouco tempo, Nossa. ele logo se tornou o melhor jogador das Ilhas Virgens. Em seu último ano de ensino médio, Tim teve médias de 25 pontos, 12 rebotes e 5 tocos por jogo, o que lhe rendeu uma bolsa de estudos para a Universidade de Wake Forest. A promessa de sua mãe levou Duncan a passar 4 anos em Wake Forest. Curiosamente, ele não deveria nem ter jogado no seu primeiro ano. 4 anos na faculdade? Salve, Phelps. Caramba. Mas acabou como pivô titular após 2 colegas violarem as regras de NCAA e se transferirem. Ofensivamente, Tim ainda era limitado, com médias de 9,6 pontos por jogo, mas defensivamente já era um dos melhores do país, registrando 9,6 rebotes e 3,8 tocos por partida. Sua disciplina, curiosidade e facilidade de aprendizado permitiram que ele absorvesse rapidamente o conhecimento sobre o esporte. No segundo ano, Duncan já era considerado um dos melhores jogadores universitários e poderia ter sido facilmente uma escolha alta no draft, mas decidiu cumprir a promessa que fez a sua mãe, que faleceu de câncer de mama um dia antes do seu Caramba, 14º ele é aniversário. muito... Ele jurou Nossa. que terminaria a faculdade e obteria um diploma. Em seus Caramba, aí pegou, né? Nossa, uma promessa pra mãe, velho. 4 anos em Wake Forest, Duncan teve médias impressionantes de 16,5 pontos, 12,3 rebotes e 3,8 tocos por jogo, consolidando-se como uma lenda do basquete universitário antes de chegar à NBA. Tim Duncan não só fez história em Wake Forest, como também deixou sua marca no basquete universitário. Ele foi 2 vezes eleito o jogador do ano da ACC, 3 vezes All-American e liderou os Demon Deacons a 2 títulos consecutivos do ACC em 1995 e 96, os primeiros do programa desde a década de 60. Duncan levou o Wake Forest ao torneio da NCAA em todas as temporadas, e em seu último ano, 97, conquistou todos os prêmios de jogador nacional do ano, deixando metade da NBA sonhando em conseguir a primeira escolha do draft. O destino favoreceu o San Antonio Spurs, que venceu a loteria do draft e garantiu Duncan, então com 21 anos, número que ele usaria em toda a sua carreira e que hoje está eternizado no teto do AT&T Center. Desde o momento em que entrou na liga, Tim Duncan não foi apenas mais um novato. Os 4 anos na faculdade transformaram em um jogador completo e pronto para dominar. A profecia estava certa. Duncan começou a deixar sua marca logo de cara. A estreia de Tim Duncan na NBA na temporada 97-98 foi nada menos que espetacular. Desde o início ficou claro que ele não era um calouro comum. Pô, pior que o cara chegou na NBA depois de 4 anos lá, né? Na faculdade. Chegou pronto, lapidado. A experiência adquirida em 4 anos de basquete universitário o preparou para impactar imediatamente na liga. Duncan foi selecionado pelo San Antonio Spurs como a primeira escolha geral do draft, juntando-se ao veterano David Robinson. Curiosamente, David Robinson, Tim Duncan e Wembanyama são primeiras escolhas do Spurs. Para formar uma das duplas mais dominantes do garrafão na NBA. Duncan encerrou sua temporada de estreia com médias impressionantes de 21,1 pontos, 11,9 rebotes, 2,7 assistências e 2,5 tocos por jogo, com uma eficiência de 55% nos arremessos. Nossa. Ele não apenas conquistou o prêmio de Rookie of the Year, mas também foi eleito para o All-NBA First Team, algo... Que isso? O cara foi escolhido pro All-NBA no primeiro ano? Nem o LeBron fez isso, mano. Não apenas conquistou o prêmio de Rookie of the Year, mas também foi eleito para o All-NBA First Team, algo First Team ainda.
caríssimo para um novato. Sua maturidade, tanto em quadra quanto fora dela, surpreendeu jogadores e treinadores. A química entre Duncan e Robinson, apelidado de Twin Towers, transformou o Spurs em um dos times mais fortes da liga naquele ano. San Antonio terminou a temporada regular com um recorde de 50. Pô, o David Robinson parece um personagem de filme, né, cara? 56 vitórias e 26 derrotas, o terceiro melhor da Conferência Oeste. Nos playoffs, o Spurs passou pela primeira rodada ao derrotar o Phoenix Suns em 4 jogos, com o Duncan já mostrando sua capacidade de se destacar sob pressão. No entanto, na segunda rodada a equipe encontrou Utah Jazz de Karl Malone e John Stockton, que estavam no auge. Apesar do desempenho constante de Duncan, o Spurs foi eliminado em 5 jogos, encerrando sua primeira temporada. Apesar de não ter levado o título logo em seu ano de estreia, Tim Duncan provou que era a peça que os Spurs precisavam para construir um futuro de sucesso. Ele mostrou que sua combinação de habilidade ofensiva, defesa impenetrável e liderança calma era tudo que San Antonio precisava para iniciar uma nova era de conquistas. A temporada 98-99 marcou o início de uma nova era para Tim Duncan e o San Antonio Spurs. Foi um ano atípico, já que a temporada regular foi encurtada para apenas 50 jogos devido ao lockout da NBA. Mas isso não impediu Duncan de demonstrar sua evolução e liderança, mesmo estando em apenas seu segundo ano na liga. Duncan formou novamente uma dupla imbatível com David Robinson. Juntos, as Twin Towers dominaram tanto na defesa quanto no ataque. Duncan registrou médias de 21,7 pontos, 11,4 rebotes e 2,5 tocos por jogo. Ele foi mais uma vez eleito para o All-NBA First Team e o NBA All-Defensive First Team. Nos playoffs, Duncan elevou ainda mais seu nível de jogo. Na primeira rodada, o Spurs varreu o Minnesota Timberwolves em 3 jogos. Na semifinal, enfrentando o Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, muitos esperavam um confronto equilibrado, mas Duncan e Robinson dominaram o garrafão, liderando o Spurs a outra varrida em 4 jogos. Na final da Conferência Oeste, o adversário foi o Portland Trail Blazers. Mais uma vez, Duncan foi brilhante e San Antonio venceu a série em 5 jogos, avançando para as finais de NBA pela primeira vez na história da franquia. Nas finais, o Spurs enfrentou o New York Knicks, que havia feito uma campanha surpreendente como o 8º colocado no leste. Apesar da força de vontade do Knicks, Duncan foi simplesmente imbatível. Ele teve média de 27,4 pontos, 14 rebotes e 2,2 tocos por Cara, são os números do Giannis Antetokounmpo, velho. jogo na série, sendo dominante tanto ofensivo quanto defensivamente. No jogo 5, Duncan registrou um duplo-duplo com 31 pontos e 10 rebotes, ajudando o Spurs a vencer o jogo decisivo por 78-77 e conquistar o primeiro título 78-77 o placar do jogo. Da história da franquia. Tim Duncan foi eleito o MVP das finais, um feito impressionante para o jogador em apenas sua segunda temporada. Sua calma, consistência e domínio foram fundamentais para o sucesso do Spurs. A temporada 2001-2002 foi o ano em que Tim Duncan consolidou seu lugar entre as maiores estrelas de NBA, conquistando seu primeiro prêmio de MVP da temporada regular. Em sua 5ª temporada na liga, Duncan foi o motor principal do Spurs. Tipo, é muito louco, né? Porque parece que não tinha meio que o que ele evoluir na carreira dele, né? E se pegar aqui, ó, Tim Duncan Stats, ele já chega monstruoso. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver. 98, ó. All NBA First Team, 21 pontos. Segundo ano, 21 pontos. Média de rebotes aqui tá em 11. Aí, terceiro ano, 23 pontos, 12 rebotes. Sempre com muitos tocos também, né? 2 tocos de média praticamente a carreira inteira. Quarto ano, 22 pontos. Ah, ele deu um... aumentou, né? De 22 para 25 em 2002. 12 rebotes. Aí 23, 12 rebotes. 22, 12 rebotes. 20, 11 rebotes. E é um cara que não lesiona, velho. Não tem uma temporada dele que ele não tenha jogado quase todos os jogos. Não sofreu com lesão. Foram 19 temporadas. Pô, é muito gigante. 20 pontos, 11 rebotes, 18 pontos, 11 rebotes, 20 pontos, 10 rebotes, 19 pontos, 11 rebotes. Aproveitamento sempre em torno de 50%. Caramba, velho. Aí ele começou a cair aqui, ó, com 33 anos. Não caiu, o aproveitamento dele era o mesmo, mas não tinha mais tanto volume. 17 pontos, 13 pontos, 15 pontos. 17 pontos, 15 pontos, 13 pontos. Foi MVP 2 anos seguidos. Um ano antes tinha ficado em segundo, em 2001. É que era a era dos bigs também, né, cara? Pô, é muito prêmio, velho. 15 vezes nomeado pro All Defense Team. Só deve ter saído nos últimos anos, né? No último ano não entrou, no penúltimo ano entrou. Aí na temporada
17 ele não entrou. Na temporada 15 ele também não entrou. Na 14 também não. Mais pro final da carreira dele aqui, ó. Se pegar dos 34 anos pra frente, aí ele ficou de fora 1, 2, 3, 4 vezes. Mas um cara muito defensivo. All-NBA, 15 vezes. Não tô falando de All-Star. All-Star também foi 15, mas seleção da NBA 15 vezes do time de defesa, 5 vezes campeão, 15 vezes All-Star, 2 vezes MVP, 3 vezes Finals MVP. Meu Deus, é muita consistência na carreira, velho. Liderando o time com médias incríveis de 25,5 pontos. Aquela temporada de 50 jogos foi a temporada do lockout aí que ele falou que teve greve e aí não teve o número de jogos suficiente para completar 82. 12,7 rebotes, 3,7 assistências e 2,5 tocos por jogo, enquanto convertia 50,8% dos seus arremessos. Sua consistência e impacto em ambos os lados da quadra foram incomparáveis. Mesmo sem o mesmo apoio de David Robinson, que já estava em declínio devido à idade, Duncan carregou o Spurs a um recorde de 58 vitórias e 24 derrotas, o segundo melhor da Conferência Oeste. Ele foi eleito para o All-NBA First Team e o All-NBA Defense First Team, reafirmando sua dominância ofensiva e defensiva. Nos playoffs, apesar de sua performance excepcional, os Spurs foram eliminados pelo Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant nas semifinais da Conferência Oeste. Ainda assim, a temporada 2001-2002 destacou Tim Duncan como o jogador mais valioso da liga e provou que ele estava pronto para liderar a próxima fase de sucesso da franquia. A temporada 2002-2003 foi mágica para Tim Duncan e o San Antonio Spurs, marcando não apenas o segundo título da franquia, mas também a ascensão definitiva de Duncan como um dos maiores jogadores da história da NBA. Foi uma temporada histórica para o time e um capítulo especial na carreira de Duncan, que novamente conquistou o prêmio de MVP da temporada regular. Com David Robinson em sua última temporada antes da aposentadoria, Duncan assumiu completamente as rédeas da equipe. Ele registrou médias impressionantes de 23,3 pontos, 12,9 rebotes, 3,9 assistências e 2,9 tocos por jogo, levando os Spurs a um recorde de 60 vitórias e 22 derrotas. Nos playoffs, Duncan elevou ainda mais seu jogo. Na primeira rodada, o Spurs enfrentou o Phoenix Suns em uma série dura, mas venceu em 6 jogos. Duncan brilhou com atuações dominantes nos dois lados da quadra. Na semifinal da Conferência Oeste, o adversário foi o tricampeão. Caramba, teve muitos embates com o Shaq, hein, mano? Queria ver o Shaq falando sobre o Tim Duncan, porque eles são da mesma época, né? Dominaram ali de 2000. O Shaq antes ainda, né? O Shaq entre 92, 93, 94, alguma coisa assim. Então o Shaq, quando ele chega, o Shaq já tá chegando no auge. Campeão Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Muitos acreditavam que seria o fim da linha para o Spurs, mas Duncan liderou sua equipe em uma série memorável, vencendo em 6 jogos e eliminando a dinastia que dominou a liga nos anos anteriores. Aqui tem no documentário do Shaq, ele fala que aqui foi onde rompeu, né? Ele e o Kobe. Já tava ruim, mas aí piorou. Na final da Conferência Oeste, o Spurs enfrentou o Dallas Mavericks, liderado por Dirk Nowitzki. Duncan mostrou sua versatilidade sendo uma força inigualável, tanto no ataque quanto na defesa. Com Dirk lesionado no meio da série, San Antonio venceu em 6 jogos, avançando para as finais da NBA. Eu acho que é ele sim. A mãe dele tá morta desde quando ele tá na faculdade, né? Mas eu acho que é ele sim que o Kevin Garnett fala Feliz Dia das Mães, não é? Pela segunda vez na história. Nas finais, o Spurs enfrentou o New Jersey Nets de Jason Kidd, um time talentoso e veloz. Duncan dominou completamente a série, mostrando por que ele era o jogador mais completo da liga. Ele teve médias absurdas de 24,2 pontos, 17 rebotes, 5,3 assistências e 5,3 tocos por jogo durante as finais. Uma das performances mais impressionantes de todos os tempos. No jogo 6, com o título em jogo, Duncan flertou com quadruplo-duplo, registrando 21 pontos, 20 rebotes, 10 assistências e 8 tocos, em uma das exibições mais completas da história das finais. Now Tim driving on Kenyon Martin and got it. Too much standing around. And another shot blocked in. Duncan will take another and he knocks it in. I said if it could. Jefferson, nice feed inside to Williams, but Tim Duncan. Zone defense again and like Kenyon that. Martin got it inside. Block shot by Duncan. Got it to him off the glass. In and out. Duncan second chance.
Not from out there, he won't. And Duncan got another. Duncan backing in. The kick out. Jackson's hit 2 big threes. He's hit 3. O Spurs venceu por É um jogo de modo carreira, né, cara? 88-77 e garantiu o título, coroando a despedida de David Robinson com chave de ouro. Tim Duncan foi eleito MVP das finais pela segunda vez em sua carreira, solidificando ainda mais seu lugar entre os gigantes da NBA. Ele carregou o Spurs com a calma e eficiência que definiam sua personalidade e estilo de jogo, mostrando ao mundo que a franquia estava em boas mãos, mesmo com a aposentadoria de David Robinson. Após uma temporada de 2003-2004 decepcionante, em que o Spurs foi eliminado pelo Lakers na semifinal da Conferência Oeste, Tim Duncan e companhia estavam determinados a reconquistar o trono da NBA. A temporada 4-5 foi uma demonstração clara de resiliência, consistência e do legado crescente de Duncan. Sob a liderança dele, o San Antonio Spurs terminou a temporada regular com um recorde de 59 vitórias e 23 derrotas, o segundo melhor da NBA, ficando atrás apenas do Phoenix Suns. Duncan manteve suas médias dominantes, registrando 20,3 pontos, 11,1 rebotes, 2,7 assistências e 2,6 tocos por jogo, apesar de lidar com algumas lesões no tornozelo durante o ano. Cara, vendo algumas temporadas e os times que disputaram títulos naquelas temporadas, não sei se vocês vão concordar comigo ou achar loucura, mas essa temporada que a gente tá vendo na NBA, quando for olhar ela historicamente, vai parecer uma das temporadas mais fáceis de ser campeão da história. Porque você não tem nenhum super time de um... Quer dizer, tinha o Boston, né? O Boston vai ser o grande vexame. Mas o Knicks não vai entrar como, tipo, caramba, um dos melhores times de todos os tempos. O Boston não foi porque não terminou nem primeiro da Conferência Leste, mas se esperava um nível mais alto do Boston. Então eu acho que quando olharem pra trás nessa temporada, vai falar, caramba, foi muito fácil ser campeão esse ano. O elenco do Spurs estava bem equilibrado, com Manu Ginobili e Tony Parker começando a despontar como estrelas em suas próprias direções. Sob o comando de Greg Popovich, a equipe se destacou por seu jogo coletivo impecável e pela melhor defesa da liga, ancorada por Duncan, que era o pilar defensivo e emocional do time. Nos playoffs, o Spurs enfrentou um percurso cheio de adversidades, mas a liderança de Duncan foi fundamental para superar todos os obstáculos. O San Antonio enfrentou o Denver Nuggets na primeira rodada e venceu em 5 jogos. Duncan teve um desempenho sólido, mesmo ainda sentindo os efeitos das lesões no tornozelos. Na semifinal, o adversário foi o Seattle Supersonics, liderados por Ray Allen. Duncan elevou seu nível de jogo nos momentos decisivos, liderando o Spurs em uma série dura que foi decidida em 6 jogos. As finais de Oeste contra o Phoenix Suns, time de melhor campanha da temporada, liderada pelo MVP Steve Nash, os Spurs mostraram sua força. Duncan foi uma força imparável contra a defesa de Phoenix, enquanto Ginobili e Parker contribuíram com performances espetaculares. O Spurs venceu a série em 5 jogos, garantindo sua vaga nas finais da NBA. Nas finais, o Spurs enfrentou Caraca, eles venceram o primeiro colocado em 5 jogos, velho. Detroit Pistons, os campeões em título, conhecido por sua defesa sufocante e jogo físico. Foi uma das séries mais equilibradas e intensas da história recente, com ambas as equipes alternando vitórias e proporcionando jogos extremamente disputados. Duncan começou forte, dominando a série com seu jogo de poste e defesa impenetrável. Ele enfrentou a dupla de garrafão do Pistons, Ben Wallace e Rasheed Wallace, e saiu vitorioso em vários momentos cruciais. A série foi para o jogo 7, um dos poucos na história das finais da NBA, mostrando o equilíbrio entre as duas equipes. No jogo decisivo, Duncan foi a âncora do time mais uma vez, registrando 25 pontos e 11 rebotes, conduzindo o Spurs a uma vitória por 81-74. Muito louco, né, cara? Porque dá pra ver o perfil totalmente diferente do Spurs pro Lakers, né? O Lakers é um time multicampeão, o segundo maior campeão da história da NBA, mas o time do show, né? E aí você vê o Spurs como o time do fundamento. O time, mano, ó, cabeça fria, controlar as emoções. Duncan foi eleito MVP das finais pela Aquele time que vence você sem dar risada, tá ligado? Tipo, não vou ficar rindo da sua cara. terceira vez, com média de 20,6 pontos, 14,1 rebotes e 2,1 tocos por jogo na série. Sua performance no jogo 7 foi uma das mais emblemáticas de sua carreira, mostrando sua habilidade de se destacar sob pressão e entregar nos momentos mais importantes. A conquista do título em 2005 solidificou o Spurs como uma dinastia emergente na NBA, e Duncan como o pilar absoluto dessa era de sucesso. Ele era o modelo de consistência e liderança silenciosa, inspirando seus companheiros de equipe a seguir sua ética de trabalho e disciplina. Com 3 títulos em 6 anos,
Duncan estava claramente construindo um legado que o colocaria entre os maiores da história do basquete. Na temporada 2006, Pô, é isso aqui que vai faltar pro Nikola Jokic, não vai? Porque o Nikola Jokic só ganhou um. E esse ano, aparentemente, não vai ganhar. E se não ganhar esse ano, vai precisar de um novo time. Não mudar de time, mas jogadores novos à sua volta para brigar de novo. 2007, Tim Duncan mais uma vez mostrou era, que né? era considerada a base da dinastia do San Antonio Spurs. Após uma eliminação dolorosa na temporada anterior, quando foram derrotados pelo Dallas Mavericks nas semifinais da Conferência Oeste, o Spurs voltou focado em retomar o topo da NBA. Duncan liderou com sua consistência, tanto ofensiva quanto defensivamente, em uma campanha que culminou no 4º título de sua carreira. O Spurs terminou a temporada regular com um recorde de 58 vitórias e 24 derrotas, o terceiro melhor da Conferência Oeste, atrás de Dallas e Phoenix. Mais uma vez, a equipe era marcada pelo equilíbrio entre a experiência de Duncan e o talento crescente de Manu Ginobili e Tony Parker. Duncan manteve médias de 20 pontos, 10,6 rebotes, 3,4 assistências e 2,4 tocos por jogo. Nos playoffs, o Spurs mostrou novamente porque era um dos times mais bem estruturados da liga. Juan, valeu pela donate. Juan Santos 669 mandou R$18. Dali Raptors. Valeu, Juan. A primeira rodada enfrentou o Denver Nuggets, liderado por Allen Iverson e Carmelo Anthony. Apesar do talento do adversário, de novo o Denver sofrendo pro Tim Duncan, velho. Denver Nuggets, liderado por Allen Iverson e Carmelo Anthony. Apesar do talento do adversário, o Spurs venceu a série em 5 jogos, com Duncan ditando o ritmo do jogo com sua presença defensiva e inteligência ofensiva. Na semifinal da conferência, o desafio foi ainda maior contra o Phoenix Suns de Steve Nash e Amar Stoudemire. A série foi marcada por intensidades e polêmicas, especialmente envolvendo suspensões de jogadores após um tumulto no banco de reservas. Mesmo assim, Duncan manteve sua frieza e foi decisivo em momentos cruciais, como no jogo 5, onde registrou 21 pontos e 12 rebotes. Com essa vitória, o Spurs eliminou o Suns em 6 jogos. Na final da Conferência Oeste, o adversário foi Utah Jazz, liderado por Deron Williams e Carlos Boozer. O Spurs controlou a série, vencendo em 5 jogos, com Duncan sendo fundamental na batalha física no garrafão contra Boozer, enquanto Tony Parker e Manu Ginobili também contribuíam ofensivamente. Cara, Nas finais de NBA, o Tim Duncan, ele é um dos vilões dos jogadores que não tem título, né? O cara bateu no Denver Nuggets do Carmelo Anthony, bateu no Phoenix Suns do Steve Nash. Muitos times, ó, até esse Jazz aí, né? Tipo, muitos times bateram na trave por causa dele, velho. 5, onde registrou 21 pontos e 12 rebotes. Com essa vitória, o Spurs eliminou o Suns em 6 jogos. Na final da Conferência Oeste, o adversário foi Utah Jazz, liderado por Deron Williams e Carlos Boozer. O Spurs controlou a série, vencendo em 5 jogos, com Duncan sendo fundamental na batalha física no garrafão contra Boozer, enquanto Tony Parker e Manu Ginobili também contribuíam ofensivamente. Nas finais de NBA, o Spurs enfrentou o Cleveland Cavaliers, liderados por um jovem LeBron James, que fazia sua primeira aparição em uma final. Aí, Free LeBron, hein, cara? Free LeBron. Apesar do brilhantismo de LeBron, ficou claro que o Cavaliers não tinha a experiência ou o elenco necessário para competir com o equilíbrio e a disciplina do Spurs. Duncan, como sempre, foi o líder silencioso, protegendo o garrafão e comandando o time com eficiência. Tony Parker teve uma performance ofensiva incrível e foi premiado com o MVP das finais, mas Duncan foi o alicerce da equipe, sendo crucial para manter a defesa sólida e criando oportunidade para os seus companheiros. O Spurs varreu o Cavaliers em 4 jogos, conquistando o 4º título da franquia em menos de uma década. Duncan terminou as finais com média de 18,3 pontos, 11,5 rebotes, 3,8 assistências e 2,3 tocos por jogo, reafirmando sua importância como o principal nome da equipe. A temporada 13-14 foi o ápice de uma longa jornada de Ele chegou. redenção para Tim Duncan e o San Antonio Spurs, culminando no 5º e último título Caramba, o LeBron não ganhou uma final do Tim Duncan, é isso? da carreira de Duncan. Após a dolorosa derrota para o Miami Heat nas finais de 2013, Ah, ganhou. Ganhou essa anterior aqui, né? Foi mal, foi mal. 3 finais entre eles, 2 pro Tim Duncan, 1 pro LeBron. em uma série que parecia ganha até o icônico arremesso de Ray Allen no jogo 6, o Spurs entrou na nova temporada com um foco implacável. Essa temporada seria marcada pela combinação perfeita de experiência, talento coletivo e a busca por vingança. Tim Duncan, mesmo aos 37 anos, continuava sendo a âncora defensiva e emocional da equipe. Embora suas médias tenham caído em relação aos seus anos de pique, 15,1 pontos, 9,7 rebotes e 1,9 tocos por jogo na temporada regular, sua inteligência, liderança e a capacidade de elevar o nível nos momentos mais
importantes foram fundamentais. Ao lado de Tony Parker, Manu Ginobili e o emergente Kawhi Leonard, Duncan liderou um Spurs que jogava um basquete de tirar o fôlego, priorizando o movimento de bola e a eficiência com o jogo coletivo. O Spurs terminou a temporada regular com o melhor recorde da liga, 62 vitórias e 20 derrotas. Nossa. Um testemunho da consistência e profundidade do elenco. Com o estilo de jogo que priorizava a coletividade, a equipe não dependia apenas de Duncan, mas ele era a cola que mantinha tudo funcionando. Greg Popovich, o gênio por trás do sistema, manejou os minutos de Duncan com maestria, garantindo que ele tivesse saudável e preparado para os playoffs. Nos playoffs, o Spurs mostrou porque era considerado uma máquina bem lubrificada. Eles eliminaram o Dallas Mavericks em uma dura série de 7 jogos na primeira rodada, mas depois disso começaram a dominar. Na semifinal do Oeste, despacharam o Portland Trail Blazers em 5 jogos, e na final de conferência enfrentaram o Oklahoma City Thunder, que contava com Kevin Durant e Russell Westbrook. Apesar de perderem 2 jogos, o Spurs venceu a série em 6 partidas, com Duncan mostrando flash de sua grandeza ao travar batalhas no garrafão contra Serge Ibaka e outros grandes jogadores do Thunder. Nas finais de NBA, o tão esperado reencontro com o Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh aconteceu. Era a chance de vingança, e o Spurs não desperdiçou. Desde o início da série ficou claro que o time de San Antonio estava em outro nível, jogando talvez o basquete mais bonito e eficiente já visto na história da NBA. Duncan foi sólido e constante, enquanto Kawhi Leonard explodiu como uma estrela em ascensão, eventualmente ganhando o prêmio de MVP das finais. O Spurs venceu o Heat em 5 jogos, com cada vitória sendo uma verdadeira aula de basquete coletivo. Duncan, mesmo em sua fase final de carreira, teve médias respeitáveis de 15,4 pontos e 10 rebotes nas finais, provando que sua presença era indispensável, tanto no ataque quanto na defesa. Ele também se tornou o primeiro jogador da história a conquistar títulos em 3 décadas diferentes, 99, 2003, 2005, 2007 e 2014, consolidando seu legado como um dos maiores vencedores de todos os tempos. Cara, o LeBron deu muito azar também, hein, cara? Que doideira, mano. Que doideira, LeBron. Duncan encerrou sua carreira com números que solidificam seu status como um dos maiores. Em 19 temporadas com o San Antonio Spurs, ele acumulou estatísticas impressionantes. 26.496 pontos, com uma média de 19 por jogo, 15.091 rebotes, uma média de 10,8 por jogo, 4.225 assistências, 3.020 tocos e 1.034 roubos de bola. Ele também tem a 6ª maior quantidade de tocos na história da NBA e está entre os líderes em rebotes nos playoffs com 2.859. Duncan é um dos poucos jogadores na história a ter conquistado múltiplos prêmios, tanto na temporada regular quanto nas finais. Ele foi nomeado MVP da NBA por 2 temporadas consecutivas e MVP das finais em 3 ocasiões. Além disso, foi All-Star 15 vezes, membro do All-NBA Team em 15 temporadas e do All-Defensive Team também 15 temporadas, destacando sua excelência tanto no ataque quanto na defesa. Seu impacto nos playoffs é igualmente lendário. Duncan participou de 251 jogos de pós-temporada, liderando o Spurs a 5 títulos. Ele é um dos jogadores mais consistentes em finais, com média de 20,6 pontos, 11,4 rebotes e 2,3 tocos por jogo em séries que definiram o título. Duncan redefiniu o papel de ala pivô e estabeleceu o padrão para consistência e profissionalismo. Apelidado do grande fundamento por sua abordagem técnica e eficiente, ele é considerado o maior ala pivô de todos os tempos. Diferente de muitos superastros, Duncan nunca foi extravagante ou autoproclamado, mas seu impacto no jogo foi monumental. Ele demonstrou que liderança pode ser silenciosa e que resultado fala muito mais alto do que palavras. Duncan foi introduzido no Hall da Fama do basquete em 2020, uma homenagem inevitável para um jogador que moldou a liga. Seu número 21 foi aposentado pelo Spurs, pendurados no AT&T Center como símbolo de uma era dourada. Pô, eu queria muito ver o discurso dele, hein, velho?